Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje com ela, Tabata Guimarães, fisioterapeuta cicatricial. O nosso podcast de hoje, Descomplicando o Pós-Parto. É bem o nome disso mesmo, vamos descomplicar, ter essa conversa que é importantíssima para quem é mãe e para quem não é mamãe ainda. Então, bem-vinda, Tabata, ao podcast. Vai ser um prazer ter essa conversa com você. Bom dia, sejam bem-vindos todos que vão escutar esse podcast. Realmente é para pós-parto, para mamãe, para gestante e tentantes também. Então sejam bem-vindos a esse projeto novo, esse sonho que está sendo realizado neste momento agora. Que legal, né? Mas antes a gente precisa conhecer a Tabata para poder falar da sua trajetória. Quem é a Tabata? Bom, Tabata falar a verdade, era uma sonhadora, mas um pouco medrosa nesse mundo assim da maternidade em si. E depois que eu tive a minha filha, tudo mudou. Tenho filha, minha filha tem 5 aninhos, casada. E para mim foi muito desafiador esse processo da maternidade. Por isso que eu entrei para esse processo todo. Porque é muita falta de informação, é muita falta de conhecimento, educar essa mamãe do pós-parto. Então, eu entrei comigo nesse processo todo. E hoje em dia, a gente está tentando trazer educação para essas mamães, que é importante. É uma jornada que para nenhuma mamãe vai ser fácil, porque Nenhum. mesmo mães de segunda viagem sempre vai ter um desafio novo, porque são crianças diferentes, Sempre. fases diferentes. É bem legal ter essa experiência, né? Sim. Mas aí a gente precisa saber como foi que você deu o ponto de partida, como foi que você entrou nessa especialização. Tudo começou comigo. Eu tive parto cesárea. Eu queria muito um parto normal. E aí eu tive um parto cesárea, não foi minha escolha, mas aconteceu. E eu comecei a passar o desafio do parto cesárea, porque todo mundo falava assim, Tabata, parto cesárea, a mamãe não tem muito leite, muitas complicações, é muito desafio. E eu fui passando por todo esse processo. E eu sempre pesquisava informação, sempre. Mas não tinha nada, não tinha nada. Então, quando aconteceu comigo, eu comecei a querer buscar conhecimento, querer entender um pouco mais, porque como eu não tinha nada, então eu queria saber como que eu podia fazer para tratar as minhas complicações. Que aí, eu sabendo como tratar, tudo fica muito mais fácil nesse processo todo. Mas falta de informação não tinha nenhuma, então eu tive que ir buscar em curso, especialização, até mesmo fora de Manaus, para poder trazer informação para cá e até mesmo o mundo inteiro, porque mesmo tendo informação, mas é pouca. E aí passou de olhar para você e ver que você sentiu a necessidade de buscar sobre o Senti, assunto, aprendeu aprendi. e aí e agora passa para as outras mamães. Como funciona todo esse processo? O que acontece? Quando eu tive meu parto cesárea, eu tive muitas dores. Não sabia como tratar essa cesárea. E depois que eu tive a cesárea, eu tive um desafio da amamentação. Eu não conseguia amamentar a Radassa como é de costume, só no peito. Então eu tive que complementar ela. Então isso para mim foi muito difícil, porque esse processo eu queria amamentar, eu já não tive um parto normal. Aí a amamentação que era uma coisa que era o meu sonho. Então eu tive que complementar. Então o que estava acontecendo? Então eu buscava informação e sempre era muito vago. E aí, depois que eu tive esse processo todo da amamentação, da cesárea, eu comecei a ter aquela culpa materna de sempre estar cuidando, protegendo, e a gente acaba esquecendo da gente. A mãe, ela se anula, ela fica invisível nesse processo do pós-parto. Então, proteção sempre, filho, como é que o filho tá? Eu consigo sustentar, eu consigo cuidar, eu vou dar conta de tudo isso, é uma loucura. E a gente acaba não dando atenção pra ninguém. Nem pro esposo, nem pra gente. Só pro neném. Porque é um desafio. É como se a gente levasse uma rasteira na vida. Então, é um desafio. Por quê? Porque não existe preparação pra esse pós-parto. A mãe, ela se prepara pra
para a gestação, ela se prepara para o parto, mas cadê o pós-parto, que é muito mais desafiador para essa mamãe? Ainda mais num parto cesárea, né? Ainda mais num parto cesárea. Todo mundo prepara essa mulher para um parto normal. Mas e quando essa mãe, ela não conseguiu ter um parto normal, ela vai ter um parto cesárea, e aí? O que vai acontecer? Como é que vai ser os cuidados? Como é que vai ser o cuidado dessa cicatriz que não tem? Primeiro que quando a mãe descobre que vai ser um parto cesárea, ela Já fica assustada, foi o que eu impacto. fiquei meio que assustada. Porque o pessoal tem essa de, meu Deus, o parto cesárea, ele é complicado porque ele Sim, realmente sim. tem vários cuidados. E aí ela já fica acaba colocando coisas na cabeça e se sente pressionada de alguma forma, Sim, né? e a sociedade é muito cruel também, entendeu? Porque todo mundo fala, não, você tem que ter um parto normal e tal. Tudo bem, mas e quando chega um caso que foi eu que eu não consegui ter? Uhum. A gente não vai acolher essas mamães? Só porque passaram por um parto cesárea e só por isso elas não tiveram a mesma dor, elas não tiveram... Porque às vezes as pessoas falam que parto cesárea são pessoas de preguiça, não tem nada a ver. A dor é muito grande, mal sabe uma mulher que teve parto cesárea. A dor de cuidar do neném, de se movimentar. Então é muito complicado. Então eu não tinha essas informações, eu não sabia como fazer. E eu tive todos esses problemas. Eu tive diástase, primeira gestação, eu tive diástase, que é o afastamento dessa musculatura de extensão. Só uma. Uma criança aconteceu tudo isso. Mas hoje em dia eu entendo que é todo um processo. O Senhor fez eu passar por isso para me poder hoje em dia educar essas mamães. Então, eu tive parto cesárea, eu tive complicações na amamentação, eu tive diástase, eu tive hérnia umbilical, eu tive disfunções que aconteceu no meu pós-parto, que eu só demorei 1 ano para poder entender o que estava acontecendo comigo. Muito tempo, né? E com 1 ano que estava acontecendo comigo, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia. Então, eu tive que procurar ajuda. Eu tive que procurar ajuda em outros lugares, fora de Manaus, para poder entender. Porque lá fora é totalmente diferente. Estudo. Eu fui procurar estudo. Eu fui procurar artigo, informação, para entender como eu podia me ajudar. Porque eu me ajudando, eu vou saber tratar outras mamães. Com certeza. E foi o que eu me encantava, porque eu era da fisioterapia e da dermatofuncional. Eu trabalhava com a estética. Flacidez, estria, corpo da mulher deixar bonito. Aí eu fui para um outro caminho que eu dizia, gente, eu também posso cuidar da estética dessa mamãe do pós-parto. Que é muito importante, né? Eu quero cuidar da funcionalidade. Porque eu tava com 1 ano da Radassa e eu tava totalmente esquecida. Eu tava totalmente... Meu marido falava assim pra mim, vamos jantar, vamos colocar... Eu vou comprar um vestido pra você. Eu me sentia horrível naquele vestido. Eu me sentia feia por causa da distensão do abdômen. Só que eu não sabia que essa distensão era um problema, era uma disfunção que estava acontecendo comigo. Porque as pessoas falavam assim, usa cinta para recuperar seu corpo. Não era isso. É mais além do que isso. A mãe passa 9 meses gestando. Por que ela não passa cuidando o voltar? Por que ela não recupera também? Mas ninguém fala para uma mulher que ela precisa se recuperar, que é a minha briga constante. Hoje em dia é uma briga constante de todas as redes sociais, porque eu falo, a mãe precisa se cuidar. Só que se ninguém falar para ela que ela precisa se cuidar, ela não vai. Mas como eu me cuido? Ao redor tá um tsunami, tá uma loucura, eu tenho que cuidar. Mas como? Então vamos fazer o seguinte, eu fico com o seu bebê. A rede de apoio entra aí, né? E hoje em dia, a fisioterapeuta em si, ela pode ir num local da casa dela. Ela pode, tem assuntos e disfunções que ela pode também estar tratando na casa dela. Por isso que eu digo, hoje em dia ela consegue fazer recuperação só com 5 minutos. O que é 5 minutos? É um rolar de dedo no celular que eu falo. Verdade. Então, o que é 5 minutos para ela? Não é nada. Então, ela precisa virar o olhar para ela e entender que ela precisa de uma preparação, de um cuidado, assim como ela teve antes, na gestação e no parto. Eu acredito que também vai das pessoas que estão ao redor daquela mãe para que às vezes não, a maioria das mães, elas
tem esse olhar mais pro bebê mesmo, e aí fica aquela, ai, não se sentindo legal, que acha que se cuidar vai se descuidar do bebê. E aí precisa ter esse apoio para que elas enxerguem a essencialidade desse cuidado, né? Sim, eu tenho mães que na gestação elas já estão meio que se preparando nesse processo, porque como eu falo, a partir do momento que você se prepara, você não vai ter medo de quando chegar no pós-parto. Vai estar cegas, né? Isso. Então, a mãe que ela chega realmente despreparada, meu Deus, é uma loucura, mas por quê? E ela acaba passando esse medo para outras mães. Olha, pós-parto é muito difícil. Pós-parto é muito complicado. Então, assim, a partir do momento que ela passa medo para outras mães, começa a empacar aquilo ali para aquela outra mãe. Entendeu? Então, a partir do momento que uma gestante se prepara para esse pós-parto, que é o que eu falo, a luta do se preparar para esse mundo do pós-parto. Por isso que o podcast é isso, descomplicando, é descomplicar tudo dessa vida dessa mamãe do pós-parto. Porque é importante ela estar sabendo o que vai acontecer o amanhã, o depois, daqui a um mês. É importante. Todo esse processo dura em média quanto tempo? Eu te confesso que até hoje eu tô procurando tempo pra cá. Porque, assim, o processo da recuperação em si é pouco. A partir do momento que ela começa a cuidar da cesárea dela, 1 ano, 2 anos está tudo bem. Do corpo dela, ela vai estar sempre precisando desse cuidado com ela, da recuperação, porque se é uma constância. A partir do momento que a mãe, ela gestou, ela vai precisar, assim como a gente vai pra academia. A gente vai pra academia, a gente precisa dessa manutenção da academia. É a mesma coisa o pós-parto, porque a gente está falando de corpo, a gente está falando de músculo, a gente está falando de função desse corpo. Então, é constância. Não é uma coisa que eu digo, hoje a cesárea em si, porque a cesárea a gente trata, 1 ano, 2 anos, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas o corpo da recuperação dela é uma constância que ela precisa estar olhando para ela, dizendo, não, hoje eu vou correr. Hoje eu vou caminhar, hoje eu vou fazer uma academia, hoje eu vou fazer uma yoga, mas que ela queira fazer movimento. Se movimentar. Tabata, já me movimento no pós-parto, na agonia, na louco. Mas não é esse tipo de movimento. Sim. Esse tipo de movimento é uma sobrecarga. É uma tensão. Você tá toda hora com o neném com uma tensão. Por questão de necessidade, né? Isso, é uma tensão. Então, se movimentar em termos de se sentir bem. Para quê? Para você durar mais e para você ter uma qualidade de vida para o seu filho. Sim. Porque eu sempre falo para minhas mamães, a gente morreria por um filho, mas a gente não deixaria de comer besteira por um filho. Porque a gente viveria muito mais se a gente se alimentasse bem. Isso é um ponto muito forte, né? Muito. Porque a gente come qualquer besteira. Mas lembra que qualquer coisa que você comeu, qualquer coisa que você faça que vá prejudicar a sua saúde, é menos um dia na sua vida. Então, a gente quer viver mais para nossos filhos. Além de influenciar, né? Sim, a gente é o espelho, né? A gente é um espelho para os nossos filhos, então é importante isso. E essa questão do pós-parto é até um tempo, assim, questão de curioso e assustador, 2 anos de um parto cesáreo para um parto normal. O tempo de recuperação de um parto normal para um parto cesáreo é totalmente diferente. Totalmente diferente, enorme. Sim. Eu tive uma experiência com a minha irmã, ela teve parto cesáreo, foi o primeiro filho dela. A gestação dela foi extremamente complicada. Ela teve muito inchaço, eu pude acompanhar bem de pertinho ali, eu lembro ainda. Ela teve muita dificuldade, teve essa questão de... Lá na minha casa tem essa cultura, né, teve parto cesáreo, meu Deus. Ninguém respira perto desse jeito. Ninguém respira perto, pra levantar da cama tem que ajudar. Pra ir no banheiro tem que ajudar. Tudo é uma questão... Passava 1 mês, a mamãe ainda não tá bom, tem que ajudar. Tem que ajudar. É incrível essa questão de tempo, né? De diferença de um parto cesáreo para um parto normal. Mas por quê? Simplesmente porque o parto normal é um processo fisiológico, né?
Desceu, pronto. A não ser que tenha uma laceração, um machucadinho ali. Mas assim, desceu. Parto cesárea, 7 camadas. São 7 camadas cortadas. É uma incisão. É uma cicatriz em cada camada que tá do corpo. E essa camada, esse corte vai até o útero. Imagina. Então eu sempre falo para minhas mamães, quando uma pessoa faz uma cirurgia de joelho, ela sai de lá com uma órtese, com uma bengala, com cuidado, com uma alimentação, com uma restrição e até uma prescrição que você precisa fazer fisioterapia. Agora a mãe sai de um parto cesárea, gente, ela só diz assim, repouso. Só. De fé. Amiga, como que essa mãe no parto cesárea vai ter repouso? Conta pra mim, não tem como pedir isso pra uma mãe. É absurdo pedir isso pra uma mãe. Mas não falam pra mãe assim, olha, você vai precisar de cuidado, você precisa passar por uma recuperação, você precisa agora se cuidar, porque foi um corte até seu útero. Então você precisa, por quê? Se você não se cuidar, você pode ter uma hemorragia, a sua cesárea pode abrir, você pode ter uma cicatriz hipertrófica, uma queloide, você pode sentir dor para a vida inteira. Ninguém fala isso para uma mãe. Se você não cuidar, pode acontecer isso. Então, assim, é muita agressão nessa mãe. E eu acho que a gente não pode achar que após um parto cesárea tá tudo bem. Não pode. Foi por isso que quando eu comecei a me especializar, eu comecei a ver um mundo que eu não vi na minha acontecer. Mas eu consegui ver na rotina do dia a dia. E eu comecei a ver, gente, por que ninguém fala que essa mãe vai ter todo esse tipo de complicação e que ela pode se tratar? Ela pode ter uns 5 minutos para tratar essa disfunção, tratar... se ela tá com uma... Vamos supor, se tá saindo um líquidozinho da cicatriz dela, ela pode botar um paninho pra comprimir, mas sai um líquido, meu Deus, o que vai acontecer? Ela Realmente. Vai pro hospital, ela larga tudo, ela vai pro hospital. Mas, ó, se ela for pro hospital, ela pode pegar muito mais coisa lá. E ela pode trazer pra casa dela. E um neném recém-nascido. Às vezes tem mãe que leva o neném. Mas só se ela comprimir aquela cicatriz, vai drenar. Só precisa mandar foto pro médico dela ou pro fisioterapeuta dela que tá cuidando dela. Mas ela precisa informar todos os profissionais que estão cuidando dessa mãe. Pra dizer, ó, tá acontecendo isso, mas tá tudo bem. Já botei um paninho. É aí que chega a parte da preparação. Ó, já botei um paninho, comprimi, tô com uma calcinha de média compressão e tá tudo bem. Só pra informar pra você que tá acontecendo isso. Acontece que não tem a informação. Eu acho que seria muito bacana ter esse processo de alguma forma na maternidade ainda. Uma preparação. Lá fora tem isso. Lá fora eles preparam essa mãe pro pós-parto. Ela tem esse cuidado. Você tá entendendo? Se eu não me engano, na França, a mãe ela tem um plano do pós-parto. Então ela tem esse cuidado. O pós-parto dela todo. E ela assina um documento dizendo que ela quer esse cuidado. Se ela assinar um documento dizendo que ela não quer e ela tiver qualquer tipo de disfunção, ela vai arcar com todo o prejuízo. Ela mesma. Então, pra você ver, como o acolhimento é diferente. Não é só, teve cesárea, tchau. Não. Por quê? Porque essa mãe, na gestação, toda hora, olha, você tem que se cuidar, você tem que se alimentar. O pós-parto que é o processo todo. A mãe não se alimenta, a mãe não toma água, a mãe não se cuida. Só tá ali do bebê. E como é que ela vai ter muito leite se ela tá com uma dor? Ou ela tá com o psicológico abalado? Tudo isso influencia, né? E eu te confesso, ela só vai ter uma boa produção de leite se ela tiver o físico bom, psicológico e o mental, emocional dela. Então essas 3 coisas têm que estar boa. Porque senão não vai. Para poder produzir o leite, ó, é aqui. Se ela já colocar na cabeça dela, eu tive parto cesárea e eu não tô produzindo leite por causa disso, já sabe que não vai. Porque ela já colocou na cabeça dela. A gente já tem que entrar no pós-parto e dizer, vai dar tudo certo.
Eu vou ser uma boa mãe, eu vou produzir leite, eu vou cuidar da minha cesárea. O que eu puder fazer pela minha cesárea, pra mim não sentir dor, eu vou fazer. Porque eu sei o que fazer. É diferente de dizer, não sei nem pra onde vai. Por isso que a mãe, na hora de levantar, eu preciso de ajuda. Mas se ela soubesse como se levantar de ladinho, contraindo a barriga, ela não ia precisar disso. Então tem como ela se levantar sozinha sem precisar de ajuda. Tem tudo. Tem como ela cuidar dela sozinha, tem como. Por isso que eu digo os 5 minutinhos, que ela consegue fazer tudo isso. A mãe, ela precisa dar esse... Quando ela chega na parte da maternar, ela diz, eu dou conta de tudo. Então ela consegue cuidar. Mas ainda assim é necessária ajuda, né? Precisa ajuda do esposo. Desde amamentar, agora, ó, pai, bote o neném pra rotar, eu vou dar uma descansada, eu vou comer, eu vou no banheiro, vou tomar um banho. Tem mães que têm essa rede de apoio. E quando a mãe não tem, só tem o marido. Exatamente. Então, assim, o marido ajuda, tem maridos que ajudam, tem maridos que não ajudam, mas a mãe, só dela maternar, ela já começa, ela amadurece nesse processo todo. Parece que quando nasce um neném, já nasce a mãe já vem treinada. Então, mas só que ela precisa desse cuidado. Se tiver uma rede de apoio, é importante. Hoje eu vou fazer comida, hoje o neném, na hora da rotar, dá ele, eu vou dar o banho, e você vai descansar, você vai se alimentar bem, você vai fazer o que você quer fazer. Entendeu? Porque precisa ter esse momento. Vou escutar uma música, vou ler um livro. Mas como? Hoje em dia, podcast, bota o fonezinho. Consegue. Só basta a gente ter planejamento, a gente querer. Você fazer 1% por você. Porque quando a gente não quer fazer 1%, não vai. A maioria das mães, depois o pós-parto, no caso, né? Elas têm essa tensão. Ainda mais quando o bebê tem alguma complicação. O mundo delas se fecha. Se fecha, E é só o bebê, Só é o bebê. É incrível, né? Muito, Mas é o que eu falo. Se ela bota a visão só pra ela, pro neném, ela esquece dela. Mas aí a produção de leite dela vai ficar ruim. A cicatriz dela vai ficar ruim porque ela não vai ter cuidado. O corpo dela vai começar a ter ansiedade, ela vai querer comer tudo. Então ela vai virar uma bola de neve. Então ela precisa se manter calma. Eu sempre falo sobre os treinos respiratórios. Respira, mamãe, calma, tudo vai dar certo. Respiração acalma a nossa mente. A gente sabe que quando a gente respira, parece que tudo vai melhorar. Então respira, você consegue dar conta, você vai conseguir resolver um dia de cada vez. Não tem como pensar no amanhã. E amanhã? Não, calma. Um dia de cada vez. O neném tá aprendendo com você, você tá aprendendo com o neném. Mas ele só chora, ele demanda muito meu tempo. Você tá falando isso. Ele só chora porque ou é a roupinha, ou ele tá cocô, xixi, ou ele quer comer, ele quer arrotar. É tanta coisa, você precisa começar... Depois de um tempo, você vai começar a decifrar esse processo todo. Então, calma, não tem como de um dia já saber tudo, não tem. Dê tempo ao tempo. Comece a observar seu bebê. Observar seu bebê, mesma coisa. O cuidado com o bebê, nunca sobrecarregar na cicatriz. Traz o bebê para você. Comece a entender o seu corpo nesse processo todo do cuidado do neném, para você não se prejudicar. Porque muitas vezes a mamãe, ela começa a cuidar do bebê e ela não tá nem aí pra dor. Quando ela para, ela percebe que realmente tá sentindo alguma coisa naquela cesárea. Ou alguma coisa na costa. Mas porque ela passou 24 horas do dia dela pegando o bebê, abaixando, pegando as coisas, que não sei o que. Ela tá se sobrecarregando. E ela só vai perceber que tá começando a ter muita dor quando ela para. Aí ela começa, eu tô sentindo uma dor. Será que isso é normal? Mas olha o que ela fez. Realmente. Você tá entendendo? Ela fez um monte de coisa. Será que isso não é por causa dos cuidados que ela não tá tendo com ela? Sim. Ela tem que começar a observar. O corpo dá sinais. Eu tenho um questionamento. Como eu já estive na maternidade acompanhando a minha prima, eu sou a pessoa que vai nas maternidades acompanhar. E aí ela também teve cesáreo. E aí eu vi lá que era uma sala só de mamães que tiveram cesáreo e algumas mães
no dia anterior tiveram um bebê e normalmente, andando normalmente. Estavam bem. Exatamente, bem. E ela totalmente. Ela teve quantos? Tá. Era o primeiro filho dela. Filha. E aí ela tava bem debilitada. Eu tinha que ajudar ela a andar, tinha que levar ela Sim. no banheiro. Sim. E aí eu fiquei, como é que algumas mamães conseguem uma recuperação extremamente, parece que rápida. Não Sim. sei se era o primeiro filho, né? Não sei a história da pessoa. Como acontece? Tem diferença de uma mãe para outra? O que acontece? Eu também vejo na prática mamães que na cesárea estão super bem e outras que não. Eu fiquei super bem na minha cesárea, mas depende muito de como foi feita essa cesárea, a agressão em si, porque às vezes tem bebê que está muito alto e na hora de tirar o neném, eles fazem muito movimento, tem que fazer a sobrecarga naquele corpo. Então, por isso que acaba sendo de mães sentirem muita dor e outras não, porque as outras foram mais tranquilo. Cortou, o neném tava embaixo, só fez tirar, costurou, tá tudo bem. Então, nada de se comparar com a outra mamãe do lado. Não, a gente não tem que se comparar com ninguém. Às vezes o pessoal fala assim, é porque aquela mãe é meia mole mesmo. Não é isso, gente. Não se compara. Tadinha da mãe também. Se ela tá sentindo dor, vamos respeitar a dor dela. Vamos entender por que tá acontecendo isso, entendeu? Porque provavelmente foi porque teve que empurrar, teve que puxar. A mãe ela já não tava ela já entrou no psicológico já ruim porque ela não queria uma cesárea, ela queria muito parto normal, mas foi pra cesárea. Então assim, tá entendendo? Então a gente precisa ter empatia. A gente precisa respeitar. A gente não pode comparar nenhuma nem outra. Por quê? Se uma tá sofrendo, a outra não tá tudo bem. A gente precisa respeitar essa mãe. E é engraçado que nós, mulheres, mães, a gente adora apontar o dedo pra uma outra mulher ou pra uma mãe. A gente não pode. Porque a gente não sabe a dor daquela pessoa. A gente tem que ser mais acolhedora. O maternar, as mães têm aquele negócio, grupo de mãe é tenso. Por quê? A mãe fala, a minha amamentação tá super tranquila, a outra tá sofrendo. A minha cesárea tá super tranquila, a outra tá destruída. Gente, pelo amor de Deus. Aí ela começa, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Só comigo? Por que só comigo? Então, assim, a gente tem que parar de ficar, poxa, mas o que tá... Vamos conversar, o que tá acontecendo? Por que você não puxa pra conversar com essa mãe? Às vezes uma mãe só quer um abraço. E ela só quer ser entendida. Porque muitas vezes a gente não entende o que o ser humano tá dando sinais pra gente. A gente não entende o que ele quer. E às vezes ela só quer desabafar. Só. É um processo dolorido, corpo e mente. E as pessoas negligenciam muito. Sim. Tem gente que fala, você tem que ter um parto cesárea. Você tem que ter um parto normal. Não tem que ter nada. Ela quer esse parto, tá tudo bem. Ela quer outro parto, tá tudo bem. Sabe-se lá se no momento o Senhor vai querer mandar o parto normal pra ela ou vice-versa? Hoje as pessoas estão muito nessa... Eu vejo... Teve uma menina daqui de Manaus que ela resolveu escolher ter o parto dela em casa, tranquilo. As pessoas julgaram que ela era louca, que era perigoso, mas ela fez todo o processo, teve uma equipe pra ajudar ela, então as pessoas estão muito ali de realmente ir lá cutucar. Eles estão muito... não sei a palavra, assim, mas eles estão muito rígidos com essa mãe que já tá passando por muita coisa. Eu acho que se o mundo fosse muito mais descomplicado, se esse mundo abraçasse essa mãe, não importa o que ela ia escolher, se acolher, seria muito mais fácil. A mãe não teria medo de falar as coisas. Porque hoje em dia a mãe tem medo de falar. Às vezes eu tenho até medo de falar que eu tô dando uma mamadeira e que não quero dar o peito. Tenho medo. Eu digo, tá no peito. A gente não pode ter medo. A nossa história pode ser uma história de outras mamães. Então a gente não tem que ter medo. Mesma coisa que o pessoal falava pra mim, Tabata, mas por que falar da cesárea? Que não fala. Não. Porque é a cesárea que foi a minha dor.
A distensão abdominal que foi a minha dor. O problema na amamentação foi a minha dor. Eu já entrei no pós-parto com o psicológico totalmente abalado, porque eu queria um normal. E por que a minha história não pode ser de outras mamães? Você tá entendendo? É o que eu digo para minhas mamães. Vocês precisam contar a história de vocês, porque a história de vocês pode ajudar outras mamães. Porque é importante você chegar e falar, olha, aconteceu isso, e isso, eu tratei desse jeito. Pronto. Fala, não tenha medo. Porque muitas vezes as pessoas chegam comigo, mas tá, parece até que você tá levantando a bandeira da cesárea. Eu não tô falando isso. Eu tô aqui para educar e informar as minhas mamães de parto cesárea. Só que eu preciso falar para elas que, se elas não se cuidarem, elas vão sentir dor. Eu preciso falar para elas que, se elas não fizerem isso, vai ter complicações. Eu preciso falar para elas, eu preciso ser real e falar o que vai acontecer, mas que isso consegue se resolver. Eu me questionei agora sobre, você me falou 2 vezes sobre distensão abdominal. O que é a distensão abdominal? É quando a barriga, após o parto, a barriga fica grande. Ela fica distendida, ela fica maior, igual como estava na gestação. Sim. Só que às vezes a mãe distende tanto, acontece a distensão abdominal, e essa mãe ela não faz nada para voltar. Então lembra, você passou 9 meses, a mãe passou 9 meses distendendo essa barriga. Os músculos estão lá tudo frouxo. Tem abertura dessa barriga aqui. Então, se essa mãe ela não fizer nada que recupere essa barriga, de fortalecer esse abdômen, ela vai continuar com a barriga distendida, ela vai continuar causando sobrecarga naquela cesárea, ela vai começar a sentir dor na lombar, ela vai começar a ter a baixa autoestima, ela vai começar a dizer que nenhuma roupa dá nela. E aí ela não vai... Aí tudo se acaba. É um ciclo, né? Por isso que eu sempre falo, a barriga, ela tem tudo a ver com a cesárea. Parto normal não, que a mãe volta, tem a distensão, mas ela volta. Entendeu? É muito mais rápido. Mas se a mãe do parto normal comer e não cuidar também, ela vai continuar com aquela barriga distendida. Só que o parto cesárea tem muitas complicações. Tem, como eu falei, 7 camadas. Tem aderência. O que é aderência? É como se tivesse teia de aranha, tudo sendo repuxado ali. Então, se ela não fizer nada ali naquelas aderências, ela vai ficar com uma cicatriz ruim. Ela vai ficar com uma cicatriz feia. Então, tem mães que têm uma cesárea aqui e quando sente dor no ombro. Você tem noção? Uma cesárea, a mãe começa a sentir dor no ombro. Ah, não, mas é porque... Essa dor no ombro é porque eu tô pegando o bebê de forma errada, eu tô com... Não é. Às vezes é por causa do problema que tá lá embaixo. A minha irmã sente dor até hoje aqui na costa. Na lombar. Mas por quê? Quando é cortada a cesárea, elas passam por fáscias. A gente tem... Sabe aquela pelezinha do frango que a gente descarta? O nosso corpo tem uma pelezinha. E a gente nem dá bola pra aquela pelezinha, mas ela é muito importante no nosso corpo. Então, a cesárea, ela corta fáscia, que a gente chama que são fáscias, esse tecido mais fragilizado. Superficial e profundo. Só que essa fáscia tá até o sacro, o osso que a gente tem no bumbum. E a gente começa a ser irradiada essa dor todinha até a lombar. Então, esse tecido, essa dor que tá ali na frente, foi cortada até lá no final. Caramba. Então, se não tiver uma reabilitação de respiração, massagem cicatricial, que eu sempre falo, um treino de respiração de 5 minutinhos, de exercício 5 minutos, ela vai continuar sentindo dor. E ela vai ter dor pro resto da vida dela. Filho dela tem 10 anos. E ela vai achar que essa dor é porque, eu tô sentando errado, eu levantei alguma... Ela vai achar que é dor de alguma coisa, mas ela nunca vai achar que isso é por causa da cesárea. Ela falou pra mim que era da injeção, que eles dão uma injeção. Aí ela falou isso... Da anestesia. Exatamente. Ela falou isso porque outra pessoa falou pra ela que era da anestesia. E não é da anestesia. Olha, tá vendo? Não é da anestesia. Essa dor é da cesárea. Muita gente não sabe disso, né? Muita gente. Esses dias eu postei no Instagram isso, que todo mundo achava que a dor era da anestesia. Não é da cesárea. Que incrível. É da cesárea o problema. E aí, então, você faz esse processo. Você vai na maternidade? Eu vou na maternidade. Eu acompanhei o seu Instagram, tava olhando, eu vi o teu history e você... Eu vou na maternidade. Aí eu falei, caramba...
Eu vou na maternidade, eu vou na casa da mãe, a gente tem treinos online. A gente faz esse trabalho porque tem... Quando eu comecei nesse processo todo, muita gente me questionava. Poxa, eu sou daqui de São Paulo, do Rio, tu não vem aqui? Eu digo, vamos fazer acontecer alguma coisa para ajudar essas mamães. Sim. E assim, esse processo do online foi um sonho que já vinha... Há muito tempo eu já vinha querendo, porque eu não consigo ajudar só as pessoas daqui de Manaus. Eu consigo ajudar do mundo inteiro hoje em dia. E hoje em dia a gente já tem bastante turma já Bacana, online, né? que tem mamãe se preparando sim pro pós-parto. E assim, eu fico muito, muito feliz, porque como eu passei por esse processo, então eu queria muito que para elas não fosse tão dolorido. Que para elas não fossem desconfortável, que elas não chegassem a falar, o pós-parto é muito difícil. Elas falaram, não, meu pós-parto foi tranquilo. Eu consegui cuidar da minha cesárea, eu consegui cuidar da minha barriga e hoje em dia o meu corpo tá melhor do que antes. Então é isso que eu prego, sabe? De ela ter um tempinho de 5 minutinhos para ela entender que é um processo que vai acontecer, mas que ela consegue se cuidar. Se recuperar. Mas tá online, tu não tá comigo. Mas é até diferente, porque eu tô acolhendo toda hora, todo dia elas. Então, sim, é muito importante esse acolhimento. Eu senti a necessidade. Eu te confesso que se na época eu tivesse alguém que me orientasse, eu tava, nossa, tá ótimo, agora eu sei o que eu tenho. Que eu não tinha. E esse processo... Tem mamães que começam esse processo em que período? Tem mães que começam já na gestação, se preparando já. Porque o online, eu abordo tudo. Tudo que vai acontecer nesse pós-parto. Então, quando ela já vem da gestação, ela já sabe, opa, isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa disso. Ela já não entra sem saber desse processo todo. Sim. Entendeu? Ela já entra falando, opa, isso aqui eu sei, que isso aqui eu sei como resolver. Isso aqui eu já sei como tratar. Isso aqui realmente eu preciso procurar uma ajuda. Entendeu? Então ela já sabe. Eu sei o que é uma fibrose, eu sei o que é uma deiscência, eu sei o que é uma diástase. Então todas essas complicações ela vai saber o que é tratar. E se caso ela não conseguir, ela pode procurar a ajuda de um profissional. Mas isso eu deixo tudo explicadinho para ela. Funciona como apostila, aulas online? Aulas online. Tudo online. Tudo online. Por quê? Porque a mãe, ela não... Se ela sair... Não vai. O que ela precisa fazer? Ela precisa estar com o fone de ouvido dela aprendendo a situação, as coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem que otimizar o tempo dela. Se ela tiver pronto no ouvido dela, tá tudo certo. Por quê? Porque ela não vai arranjar tempo numa correria da maternidade para sair numa clínica para se cuidar. Ela não vai... Quando eu faço o presencial, eu vou até a casa dela. Eu vou no hospital. Entendeu? Então, quando é online, ela já tá estudando tudo. Então, tudo que ela quiser, tá acontecendo... Vamos lá, vou te ajudar nisso. Então, os módulos tá tudo prontinho para o que é, como tratar, e se acontecer alguma coisa, traz tudo direitinho. Pra ficar ali relembrando dela de se cuidar. E até mesmo... nasceu o neném, tá acontecendo isso. Vou lá no curso online pra ver se realmente o que eu posso fazer. Entendeu? Esses dias eu tava tendo uma consultoria com uma mamãe gestante, ela vai ter essa semana. Aí a gente conseguiu fazer uma consultoria porque a gente tem desafios no grupo. E ela foi uma que ganhou. E ela falou assim pra mim, a gente na consultoria, ela falou, Tabata, eu vou muito mais tranquila agora. Eu vou sem medo. Que gratificante ouvir isso, né? Eu vou sem... Nossa, eu sou minha manteiga derretida, eu choro com tudo. Então, assim, ela disse, Tabata, muito... Eu não sei nem como agradecer você, porque só de eu ir pra maternidade, saber o que fazer, eu chegar no pós-parto, saber o que fazer, como amamentar meu bebê, que até a amamentação eu já dou uma orientação, entendeu? Eu sempre falo pra elas, consultoria é importante, mas assim, só pra ela não entrar sem saber de nada. No escuro, né? E aí eu falei pra ela, disse, nossa, eu não sabia disso, eu vi o teu curso, mas eu acho que eu passei despercebido,
nessa parte? Eu disse, tá vendo? Tava lá no módulo tal. Aí ela, ai meu Deus, ainda bem que... Aí ela foi anotar, ainda bem que eu lembrei. Ainda bem que você lembrou. Então, assim, é importante eu pegar todas as mães. Porque deixar de falar para uma mãe, para mim, eu fico meio sentida, porque a gente precisa. Por muito tempo, eu me calei, porque eu tinha vergonha. E uma vez uma moça chegou comigo e falou assim, você sabe tanto de pós-parto, Tabata. Por que você não fala? Por que você não fala no Instagram, nessas redes? Porque imagina quantas mamães estão sendo... vão escutar o que você vai falar e vai ajudar. Então, se você não tá falando... mas eu tenho medo, eu tenho vergonha de julgamento, tenho vergonha disso, eu não consigo olhar para uma câmera, eu fico meio nervosa. Ela disse, você tá sendo egoísta. E quando ela falou isso, eu fiquei, meu Deus, egoísta, eu nunca fui egoísta. Uhum. Eu sempre fui de acolher. Aí ela, você tá sendo egoísta. Porque você tá falando isso pra mim. Imagina outras mamães sendo ajudadas. Você tá deixando de informar algo pra uma mamãe que ela poderia estar sabendo disso. E assim, que poderia melhorar a vida dela pra sempre. Sempre. Aí eu falei, tá bom, vou começar a falar. Mas aí ela disse, vai com calma. Só fala o que você sabe, Tabata. Mesmo que você seja julgada, mesmo que você seja apontado, o que for, deixa os outros. O mais importante é você falar para aquela mãe que precisa escutar. E houve esse julgamento? Ouve. E até hoje? Ainda tem. Ainda tem de profissionais, ainda tem de mães dizendo que eu tô levantando bandeira de cesárea. Caramba. Ainda tem muito, mas assim, a gente nunca vai... a gente nunca... Nem todo mundo vai aceitar você e vai gostar de você. Então, eu tenho algo na minha cabeça que eu falo assim, que é um propósito. O Senhor fez eu passar por todo esse processo. Ele fez eu queria um parto normal, ele me botou no parto cesárea. Eu queria amamentar exclusivamente pelo peito, eu tive que complementar e amamentar pelo peito, eu tive que fazer as duas. Eu queria meu corpo de volta, não tive, eu só tive depois de 1 ano. Então, assim, eu queria saber todas as informações, mas não sabia de nada, porque eu era dermato e não era pélvica, não era especialista em cicatriz. Então, assim, o Senhor fez eu passar por esse processo. Para hoje em dia eu estar aqui e falar sobre isso. Porque se eu tivesse parto normal, meu pós-parto fosse tudo tranquilo, eu não estaria aqui. Eu não estaria ajudando essas mamães. E ele fez eu passar por isso. E quando a gente sabe o nosso propósito, a gente tampa os ouvidos para as outras coisas. Porque nada vai derrubar a gente, nada vai fazer a gente calar. A gente sabe que quem está guiando a gente é o Senhor. Então eu sempre agradeço, Senhor, por tudo, porque Ele me fez passar por esse processo e hoje eu sou completamente apaixonada pelo pós-parto, em educar e informar essas mamães. E a gente sabe que é algo novo. Uhum. E que a gente tem que passar por degrau, mas é uma coisa que eu não vou parar. De jeito maneira. Eu não vou parar porque é algo que eu gosto de falar, é algo que eu quero. E quanto mais informação eu levar, melhor ainda para essa mamãe. Que porque pelo menos ela não vai chegar e dizer, poxa, que eu escuto muito. Se eu soubesse disso, Tabata, por que nunca ninguém me falou isso? E quando eu escuto elas falarem isso, meu Deus, parece que eu digo... Eu fico mal. Uhum. Então, a gente precisa falar o que é importante. Todo mundo não educa essa mamãe pra gestação, educa pro parto. Uhum. Você precisa se preparar, que não sei o quê. E na gestação, no parto, toda hora a mãe tá lá. Todo mundo tá abraçando, todo mundo tá cuidando. O pós-parto que ela precisa. Pós-parto que ela precisa. E assim, ela precisa muito. Porque se você vê muitas mamães, eu não voltei o meu corpo, a minha cicatriz ficou desse jeito, a gente sabe que nunca mais vai voltar ao que era antes. Não! Muitos têm isso na cabeça até hoje. Não vai voltar se você não quiser. Uhum. Mas eu quero te dizer que você consegue voltar. Só basta você querer. Se você quiser
voltar ao corpo que era antes, ter uma cicatriz bonita, você consegue. Só basta você saber o caminho. E é o que eu sempre abordo. É o caminho. É o descomplicar de todo esse processo. E não ter medo de falar das coisas. Entendeu? Que é importante. Eu fiquei até... Mas eu esqueci até o que eu ia falar. Ah, emocionou. De verdade. Meu Deus. Eu, no processo da maternidade, se não fosse meu marido, assim, a gente tinha rede de apoio. Mas se não fosse ele, por muitos momentos, eu chorava. Eu não sabia o porquê eu tava chorando. Ele olhava pra mim e dizia, você vai dar conta, te acalma. É só algo novo. E aí eu tive um apoio dele muito, muito, muito forte. Por isso que o apoio é importante. Se ele não tivesse me apoiado, eu acho que eu tinha enlouquecido. Porque eu lembro que eu ia limpar o umbigo da Radassa, saía um sanguinho, porque tinha acabado de nascer, né? E aí eu limpava, saía sangue, aí eu pegava ela, dava pra ele, e aí eu dizia, eu vou lá no banheiro. Eu sentava e eu chorava. E eu dizia, Senhor, eu não vou dar conta, o que tá acontecendo? Eu não sei nem por que eu tô chorando. Era pra mim estar agradecendo a Deus pela minha filha. Então, como é que vai ser? Eu não vou dar conta, ninguém fala nada. O pessoal só chega e diz, olha, vai acontecer isso, mas cadê a solução desses problemas, gente? Por que as pessoas não olham pra ti? Às vezes, a gente só quer escutar a palavra calma. Tudo vai dar certo. Você dá conta. Um dia de cada vez. E era isso que meu marido falava, mas assim, às vezes, muita gente falando algo e a gente só escutava as outras pessoas e a gente não escutava as pessoas que mais amam a gente. A importância do parceiro nesse momento, Sim, né? o parceiro é muito importante. Muito importante. Então, assim, eu confesso que eu não sabia nem porque eu tava chorando, nem porque eu tava rindo, eu não sabia eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada porque eu não tinha o que falar. Não tinha. E por muitas vezes a gente fica naquela confusão mental, então por isso a produção de leite foi realmente pouca, porque o meu psicológico não estava bem. E ele sempre falava, calma, tudo vai dar certo. Tenha paciência, dê tempo ao tempo, ela tá aprendendo contigo. E hoje, eu digo que a minha família foi um gatilho de tudo. O Senhor trouxe a Radassa para mim por isso. Ele trouxe para dizer, é um desafio, mas a sua vida você vai ajudar outras mamães. E evidente que a gente não consegue ajudar todas, por isso que eu fui para online para tentar. Porque ainda tem muito aquele negócio, mas pra que eu preciso dessa ajuda? Pra que eu preciso disso? Mas pra mostrar pra elas que elas precisam logo após o parto delas mesmo. Pra mostrar pra elas que elas precisam, porque senão elas vão ficar com problemas. Conscientizar as mães mesmo, né? Que elas precisam. É um tabu? Sim. Mas é pra mostrar pra elas. É só o início. É só o começo de mostrar. Hoje em dia já tem muitas mamães, não preciso disso. Então, só é o começo. A gente vai ter muita gente que vai dizer, não, isso tá errado. Normal. Mas eu tô falando pra quem passou por um parto cesárea, pra aquela mãe que não tá se sentindo bem por causa da cicatriz, pra aquela mãe que acha que ela nunca mais vai voltar, pra aquela mãe que não sabe como é que vai ser esse processo do pós-parto. Eu tô falando pra essas mães que queiram me escutar. E que queiram entender que o pós-parto, ele é tranquilo. Só basta a gente saber o que fazer. A partir do momento a gente tá com medo. Mas se a gente se prepara para enfrentar aquilo, o medo vai embora. Não é nem questão de romantizar, porque hoje as pessoas na internet falam, tá romantizando a maternidade. Eu vejo muito isso na internet. Não é nem essa questão de romantizar, é saber o que vai acontecer para não ter esse susto. Saber o que vai acontecer. Isso. Porque quando a gente sabe o que vai ter, a gente não fica mais tranquila? Opa, eu já sei por onde ir. Sim. Agora, a mãe chega, meu Deus, como é que vai ser? Ninguém falou. Ela não sabe. Novo, né?
Ela não sabe. Agora, o que eu falo para minhas mamães, vocês se preparam para maternidade, para amamentação. Aí eu quero fazer curso de amamentação, de cuidado do bebê, que não sei o quê. Cadê o curso pro seu cuidado? Cadê o curso da sua cicatriz? Cadê o curso de qual tipo de calcinha e cinta que você vai usar? Cadê o curso de voltar a fazer academia? Cadê o curso de voltar a ter o relacionamento com o seu marido, de voltar a ter relação sexual? Cadê? Será que você sabe? Não tem. Não tem. E é isso que eu bato o martelo e eu sempre falo. Você precisa se preparar para tudo isso. Porque se você não se prepara, você não vai saber para onde ir. E muitas vezes você vai ter uma cicatrização ruim, você vai ter um pós-parto complicado. Por muitas vezes você vai... a relação vai acabar. Porque você tá ali no centro com seu bebê. E tudo à volta tá esquecido. E aí quando você cai doente, como é que vai ser? Porque você não deixou ninguém cuidar de você. Então cadê as pessoas? As pessoas falam, não vou cuidar dela. Ela, toda vez que eu vou cuidar dela, o marido, não vou cuidar dela, porque toda vez que eu vou cuidar dela, ela me dá uma patada. Ela briga comigo. Então... As pessoas têm até medo de chegar com a mãe. Por quê? Porque eu sei de tudo, eu faço tudo, eu dou conta de tudo. Então a gente tem que parar com isso e deixar as pessoas cuidarem da gente também. E a gente saber o que fazer. Pô, no momento que eu tô ruim, eu tô com uma dor na minha cicatriz. Gente, tá doendo muito. Eu preciso fazer isso. Não passou? Eu preciso procurar essa pessoa. Não passou? Eu preciso de calma. Eu preciso que você me ajude. Ajuda. Peça ajuda. Você não vai ser nem menos mãe, nem mais mãe por estar pedindo uma ajuda. Você precisa. É necessário. Será que nem pedir ajuda você pode? Hoje, quantas mamães você já ajudou nesse processo de pós-parto? Eu acho que no meu Instagram tem de 300, mas, mano, eu digo às vezes que eu perco muito a conta, porque tem mães que chegam comigo e falam assim, Tabata, uma mãe de Fortaleza, Tabata, tá sangrando minha cicatriz. Faz isso. Aí ela mandou a foto. Melhorou, Tabata. Então, eu já ajudei muitas mamães e eu pretendo ajudar muito mais, porque é o propósito, é o que eu preciso fazer, é necessário informar. Então, assim, a gente já ajudou, a gente que eu falo porque a gente tem uma equipe, então eu falo, então a gente já ajudou muita mamãe, muita que a gente perdeu já as contas, graças a Deus, eu pretendo ajudar mais. E para as mamães que estão com dúvida, que estão nesse processo da gestação ainda, ou que já passaram, que já estão no pós-parto e querem saber o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode, como entrar em contato? Eu tenho o meu Instagram, Tabata Guimarães, e tenho o YouTube. E lá vocês vão ter todas as informações necessárias, dúvidas, o que vocês quiserem fazer, perguntar lá, eu estou lá. Vira e mexe, eu faço live de tirar dúvidas para responder a algumas mamães. E o que eu quero dizer para vocês, mamães, procurem ajuda, procurem se cuidar nesse pós-parto. O pós-parto ele não deve ser complicado, ele deve ser tranquilo. Então você precisa querer se cuidar, pedir ajuda e entender que é uma fase que vai passar. Culpa materna, todo mundo tem. Mas nesse momento não é caso de estética esse cuidado. É caso físico. É função do seu corpo. Então, se você souber o que fazer nesse pós-parto, tudo fica mais fácil. Por isso que a gente está nesse projeto de descomplicar. A gente vai descomplicar muita coisa aqui no pós-parto. Para você saber que essa fase é uma fase linda, que o Senhor deu para você esse bebê e que você vai fazer com que essa fase seja a melhor de todas as fases do maternar. Pode ter certeza disso. Que lindo. Eu ia até falar.
Dá um recado para as mamães que vão passar pelo processo do pós-parto, mas aí tu já falou. Então. Essa é a nossa câmera. Esse foi o nosso podcast. Daqui a pouco, outro episódio Descomplicando o Pós-Parto com a Tabata Guimarães. Tchau. Obrigada.